E a reforma da Previdência foi aprovada agora há pouco em primeira e segunda votação na Assembleia Legislativa. A discussão durou todo o dia, desde o início da manhã, com muito protesto de servidores públicos. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Júlio Arcoverde, anunciou as regras da audiência pública, assegurando manifestação às entidades que representam categorias do Serviço Público Estadual. O primeiro a falar foi o presidente da Piauí-Prev, Ricardo Pontes, que explicou os detalhes da proposta de emenda à Constituição e do projeto de lei complementar que tramitam em regime de urgência na Assembleia Legislativa. Depois, o superintendente da Piauí-Prev, Marcos Steiner, defendeu as propostas como indispensáveis à busca do equilíbrio nas contas da Previdência. Existe uma urgência forte e eminente com relação a isso. São 3 milhões de pessoas que precisam de dinheiro para poder que os serviços públicos funcionem. E nós vamos ter recurso para aplicar com a reforma. Isso é inevitável. O debate começou com o representante da Central Pública dos Servidores, que contestou a proposta do governo e o regime de urgência adotado pelos deputados na tramitação das mensagens. O pessoal que era isento de pagar, que era o pessoal que recebia até R$ 5.880, foi trazido agora para dentro do sistema contributivo, vão ter que pagar também, só que no âmbito federal eles vão pagar um alíquota de 7,5%, R$ 90, basicamente. E aqui no âmbito estadual vão pagar um alíquota de 14%, ou seja, a pessoa que ganha um salário mínimo vai ter que pagar 14% de previdência. Do regime de urgência é inconstitucional, há uma vedação expressa na Constituição Federal. A oposição reforça os protestos e anuncia emendas às propostas do governo para a reforma da Previdência Estadual. Nós vamos apresentar aqui cerca de 15, 16 emendas. E eu espero que o governo não vá votar isso ainda hoje a toque de caixa. Porque qual é o tempo do relator analisar todas essas emendas? 22 emendas já foram apresentadas às propostas do governo para a emenda constitucional e lei complementar da Previdência Estadual. O relator, Franzé Silva, já está recebendo as emendas e pelo menos uma deve ser acatada, a que trata da alíquota extraordinária, com poderes exclusivos e concentrados no governo estadual. Nós estamos debruçados sobre esse relatório desde a chegada da matéria no meu gabinete para que eu relatasse e estou dialogando com todos os segmentos e com os deputados e deputadas para a gente poder fechar um relatório que possa refletir aquilo que é possível de melhoria. Mas isso foi no período da manhã, enquanto ainda se discutia a possibilidade da aprovação da reforma, porque agora à tarde, mesmo com mais tumulto na Assembleia Legislativa, os deputados da base aliada de Wellington Dias conseguiram a aprovação da reforma. Mas a oposição promete judicializar o processo para achar que ele é inconstitucional. Um verdadeiro batalhão de policiais militares protegiam a porta da Comissão de Constituição e Justiça. Era pouco antes de 3 horas da tarde, quando os deputados deixaram o cine-teatro da Assembleia Legislativa do Piauí e retornaram à CCJ. Sem a presença da imprensa e manifestantes, os parlamentares tentavam avançar na discussão em torno da reforma da Previdência do Estado. Pelos corredores da Alep, sindicalistas criticavam a atitude. O governador que vem do campo democrático popular e submete a uma Assembleia Legislativa uma reforma tão prejudicial aos trabalhadores em regime de urgência, onde nós não temos o direito de nos manifestar, então para nós é traição. Por volta de 3h30 da tarde, um novo isolamento. A ideia da polícia era isolar o máximo a CCJ. Aos poucos, alguns deputados deixavam a sala em pausas rápidas. Gustavo Neiva, do PSB, mais uma vez criticou o interesse do governo na votação em caráter de urgência da matéria. Nós estamos falando aqui de vidas de 100 mil servidores e 500 mil pessoas. Não pode ser feita a toque de caixas. Essa mesma matéria, a nível federal, foi discutida 9 meses e aqui em 9 dias. O projeto de reforma da Previdência do Piauí conta com 22 emendas. E já passava de 4 horas da tarde e a votação parecia não andar. Não foi aprovado nada ainda, e eu só voto no caso de empate. Então, sendo leitos os relatórios do deputado Franzé, o deputado entrou com um substitutivo, um relatório alternativo que está começando a ser lido agora. Cada um dos deputados precisa ler, precisa analisar e, após isso, sendo votado nas comissões, irão ao plenário.
Era 5h10 quando as discussões encerraram e os deputados começaram a deixar a CCJ em direção ao plenário da Assembleia. A oposição falava em 5 emendas alternativas negadas. Na tribuna, mais discursos inflamados. E depois de quase 10 horas de discussões, a proposta de reforma é votada, com 24 votos a favor e 4 contra. O deputado Pablo Santos estava ausente na sessão. Já o parlamentar Fernando Monteiro está de licença médica. A PEC foi aprovada em primeira e segunda votação. Aqui taxaram a reforma previdenciária a nível nacional de assassina, que iria submeter os servidores públicos federais à fome e à miséria. E agora, esses mesmos que contestaram a reforma a nível nacional impõem, sem o devido diálogo, com toda a pressa, com toda a arbitrariedade, uma reforma mais severa. Apresentei um parecer em separado pela inconstitucionalidade da matéria. Ela não podia ter sido votada em regime de urgência. Para nós, após a sanção da lei, nós entrarmos na justiça com uma ação de inconstitucionalidade dessa lei. Nós entendemos de que o Piauí precisava de um gesto, ou precisa de um gesto, para poder reduzir esse déficit. O estado do Piauí não suportaria mais por muito tempo esse déficit de 1 bilhão se não tomasse uma posição.